Falarei aqui sobre o filósofo Byung-Chul Han, né? Esse filósofo que, na minha percepção, se destaca pela densidade de sua filosofia, né? E pela clareza e liquidez com que expressa determinados conceitos e fidelidade, né? Dialogando com vários filósofos como Hegel, Nietzsche, entre outros, né? Nesse livro, que parece ser um dos livros mais curtos dele, em média 66 páginas, Sociedade da Transparência, ele vai elaborar algumas questões conceituais no que concerne a essa situação de elaboração ou de modos que se manifestam diante daquilo que se considera conhecimento, né? E um dos primeiros conceitos elaborados ou exposições feitas pelo Byung-Chul Han nesse livro é a questão da sociedade positiva, né? No qual ele começa assim: nos dias atuais, não há mote que domine mais o discurso público do que o tema da transparência. Ele é evocado enfaticamente e conjugado sobretudo com o tema da liberdade de informação. A exigência de transparência, presente por todo lado, intensifica-se de tal modo que se torna um fetiche e um tema totalizante, remontando a mudança de paradigma que não se limita ao âmbito da política e da sociedade. Com isso, Byung-Chul Han inicia uma reflexão acerca disso que ele chama aqui de sociedade positiva, né? O que necessariamente seria essa sociedade positiva? Seria uma sociedade que se constitui a partir dessa noção de uma determinada transparência de dados. Uma transparência de dados, você pode, de certa forma, atribuir isso, inclusive, ao meio político. Byung-Chul Han trata essa questão, inclusive, no que concerne as perspectivas individuais e coletivas, inclusive diante da concepção de uma política institucional. Isso me remete a uma determinada questão, né? De uma determinada representação, né? Digamos que pode ser comparada, né? Já que estamos aí aproveitando a deixa, estudando Descartes no nosso grupo de estudo Descartes, de elaboração do nosso curso de filosofia para psicólogos, né? Essa constituição do eu. Descartes, quando pressupõe o eu, Descartes pressupõe um eu dado, né? De certa forma, um eu que duvida, um eu penso, né? Posso duvidar de tudo, só não posso duvidar que duvido. Então, se duvido, penso, e penso, logo existo, né? Só que esse eu ele é constituído de um autoconhecimento autorreferencial, né? O que o Byung-Chul Han vai elaborar aqui, em detrimento dessa concepção individual, para uma questão mais coletiva, uma questão mais ampla, né? Dessa sociedade positiva que reverbera nessa questão da sociedade da transparência, justamente relacionando esse algo que sempre nos escapa, né? Sociedade da transparência de quê? Né? Se no âmbito da circunscrição da minha perspectiva individual, enquanto manifesto daquilo que supostamente represento para si mesmo, sempre me escapa, né? Represento para mim mesmo, sempre me escapa, no sentido de que esse próprio eu, no sentido cartesiano, é uma determinada percepção que se permite deixar algo velado. Em termos mais simples, né? Byung-Chul Han posteriormente vai trazer isso para o âmbito político, dizendo ou afirmando, né, que a própria prática política, enquanto representação do seu designar, né, de manifesto político, ele é necessariamente um movimento que necessariamente deve deixar algo por estar velado, isso é essencialmente político, isso é essencialmente faz parte dessa constituição, dessa relação política e dessa relação individual do indivíduo, né, para consigo mesmo, com aquilo que se supõe conhecer de si mesmo, ou seja, mesmo a representação daquilo que eu poderia supor sejam os meus mais sinceros sentimentos, sempre deixa um movimento em detrimento do real que escapa a algo diante daquilo que eu busco representar. Ou seja, essa questão da transparência, né? Essa disponibilidade de informações, de autoconhecimento, tanto quanto no que concerne a instituições de um modo geral, né? Seria, na verdade, um modo inverso pelo qual o sistema capitalista, obviamente, né? Também, não reduzindo essa questão, mas o sistema capitalista, isso faz parte da gênese do sistema capitalista, disponibiliza
né, de certa forma, para que, na verdade, haja um ocultamento maior ainda do conhecimento de determinados objetos, de determinadas manifestações políticas, inclusive partindo do subjetivo para o coletivo e o modo relacional que essas coisas, que essas questões, que esses supostos objetos interagem. Né? E aqui, inclusive, posteriormente, ele vai citar Hegel, né, para poder justificar essa questão, esse posicionamento, na verdade, de diagnóstico dessa sociedade positiva, né, que sempre se coloca diante de um parâmetro muito mais afirmativo, né? Aqui ele vai dizer palavras do próprio Byung-Chul Han. A sociedade positiva se despede tanto da dialética quanto da hermenêutica, sendo que a dialética repousa na negatividade. Assim, o espírito hegeliano não se desvia do negativo, mas o sustenta e o conserva em si. A negatividade nutre a vida do espírito. O outro no mesmo, que gera uma tensão negativa, conserva vivo o espírito. Segundo Hegel, ele só é o poder se olhar no rosto o negativo, se se demorar junto a ele. Né? E a citação aqui da Fenomenologia do Espírito. Esse demorar é a força mágica que o converte no ser, que se volta contra só por meio do positivo. Quem se volta contra só por meio do positivo não tem espírito. Este é lento, pois se demora no negativo e o processa para si mesmo. Ou seja, necessariamente o que ele está querendo dizer aqui, né, é que de certa forma essa autodisposição para o conhecimento, essa disponibilidade de conhecimento, tanto no âmbito político-social, tanto quanto no âmbito individual, trazendo essa questão da perspectiva com o diálogo com a dialética hegeliana, né, que necessariamente traz esse movimento de contradição, né, do ser com o não ser, né, do positivo com o negativo, né, que se supra-assume, né, que se transforma, mantém algo do estágio anterior, ao mesmo tempo superando, né, e eleva-se, né, mas ao mesmo tempo mantém, né, que seria parte desse processo negativo. Não é um processo que se encontra mais adequadamente com essa percepção, com essa colaboração hermenêutica, segundo Byung-Chul Han, mais adequada acerca do real, do movimento do real, né? Mas estaria muito mais próxima de um processo de alienação dessa perspectiva do real, enquanto disponibilidade dessas informações, né, que se calcam nesse valor do positivo apenas, né, negando esse processo dialético. E aí ele prossegue: a sociedade positiva tampouco admite qualquer sentimento negativo. Desse modo, esquecemos como se lida com o sofrimento e a dor. Esquecemos como dar-lhes forma. Para Nietzsche, e aqui ele já cita Nietzsche, a alma humana deve sua profundidade, grandeza e fortaleza precisamente ao demorar-se junto ao negativo. E aqui eu queria deixar, né, a indicação aqui do livro. Vou deixar a indicação do livro no link, caso você queira colaborar para o canal. Vou deixar o e-mail do Pix aqui embaixo, né? Então foi uma breve resenha acerca desse livro do Byung-Chul Han, que vale muito a pena, que posteriormente, mais uma das promessas que eu deixo aqui pendente para poder continuar, né? Como Camus, temas sobre Camus, Nietzsche, Hegel, que já foram abordados aqui, Zizek, como proposta de continuidade, né? Porque esse canal tem a visão de continuar e melhorar a qualidade do som. Eu sei que às vezes a imagem está uma porcaria, às vezes o som está uma porcaria, mas é o melhor que eu posso fazer, né? E se você quiser me ajudar, eu deixo o número do Pix aqui para que eu possa melhorar a qualidade do canal, né? Se você quiser e achar que o que eu faço aqui é relevante. Então, deixo a indicação do livro, né? Deixo a deixa, né? Para que posteriormente eu possa continuar a resenha desse livro aqui. E leia Byung-Chul Han, um grande filósofo. Obrigado e é isso por hoje.